a todos. Eu quero falar da minha alegria em estar junto deste grupo pela segunda vez, porque eu acompanhei a revisão da primeira lição, que falou sobre a Bíblia, né? E nós estamos agora entrando na segunda lição. Eu estou assim bem à vontade, porque eu ouvi o pastor dizer que esta é apenas uma revisão. Então eu quero entender que todos já estudaram esse tema aí. Mas eu sei que sempre, em tudo que estudamos, existem dúvidas. E nós vamos revisar de forma bem clara aqui, junto com os irmãos, tirando dúvidas, ouvindo as indagações. E eu gostaria muito que vocês pudessem interromper o processo da aula para tirar as dúvidas que tivessem, né? O processo do nosso estudo. Fiquem bem à vontade para se manifestarem e aí indagar daquilo que vocês tiveram dúvidas durante a semana que vocês estudaram. Outra coisa que é interessante para nós entendermos é que o que estudamos aqui essa semana, o tema beleza da criação divina, ela não esgota esse tema, porque o tema ele é muito profundo, ele é rico, mas o básico que nós tivemos aqui para que nos dê ânimo para continuar a nossa caminhada de estudos. Então, eu quero dizer a vocês que estão livres para fazer as perguntas que vocês quiserem, né? Dentro do possível, estaremos respondendo, estaremos esclarecendo tudo aquilo que os irmãos perguntarem e que a gente tenha embasamento bíblico. Então, é uma alegria aí. Ricardo? Pode falar. Sim, tá. Ok, eu estava aqui meio perdido aqui na imagem, aqui, mas já esclareceu. Já. Muito bem, amigos. O tema que estamos estudando aí é um tema muito interessante, a beleza da criação. E antes de entrarmos propriamente dito no contexto do estudo, eu quero já lançar uma pergunta. E eu gostaria de que, se alguém quisesse manifestar para responder, os nossos estudantes, os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando aí, os instrutores também. E a pergunta é o seguinte: por que temos a necessidade de estudar sobre esse tema, a beleza da criação? Por que precisamos disso aí, desse estudo? Por que precisamos compreender isto? Alguém pode nos ajudar nesse contexto aí? Por que precisamos? Alguém? Então eu vou continuar. Gostaria de falar? Bom, pastor, eu acredito que seja importante a gente entender a criação para a gente também saber a nossa origem, né? Eu acho que nós, seres humanos, temos necessidade de saber de onde viemos, né? Quem somos nós? São perguntas que a gente sempre se faz, que eu acho que a humanidade se pergunta. Então, acho que estudar um pouquinho da criação, tentar entender os mistérios de Deus, que às vezes é além da nossa compreensão, é importante para que a gente também tenha aquela segurança, nosso coração fique calmo, né? A gente consiga nos entender melhor também. Então, por isso que eu acho que estudar a criação é importante. Maravilhoso. Muito boa. Gostei da resposta. E a gente pode acrescentar algumas coisas nisso aí. A gente vive um contexto de indagações, né? E o mundo, numa evolução cultural, o mundo vem desenvolvendo teorias em relação à questão da criação, né? O mundo acadêmico, as formações, as cadeiras universitárias, vem desenvolvendo questões, colocando em dúvidas essa origem aí. E nós estamos na grande discussão do evolucionismo. A cada momento que o mundo passa, cresce-se os apoios ao evolucionismo, porque este é o propósito do inimigo: tirar de Deus a autoria e o cuidado da criação. Então, é muito importante, gostei muito da sua fala,
Não gravei o nome porque são muitos. Richelle. Richelle. Gostei muito da sua fala, Richelle, porque nós precisamos realmente compreender de onde nós viemos. E as cadeiras acadêmicas estão desenvolvendo teorias e teses em apoio ao evolucionismo, porque por trás disso está a mão do inimigo, como eu disse, para tirar de Deus a autoria e o cuidado da criação. Por isso que é muito importante estudarmos a questão da beleza da criação. Outro fator interessante aí, e aí eu gostaria, se o Ricardo puder, colocar aí na tela para nós, Ricardo, a possibilidade de colocar a citação aí de Salmos 33. Eu não vou seguir uma ordem especificamente conforme está aqui, mas algumas coisas acompanharão. Vocês estão vendo aí Salmos 33, versículo 8 e 9. Deve estar na sua tela também. E a palavra de Deus diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. E o versículo 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso aí, pessoal, isso aí é profundo demais. Isso aí é muito intenso, porque está dizendo aqui que houve uma voz de autoridade organizando o mundo em que vivemos. Então, diz que ele falou e tudo se fez. Ricardo, acrescenta aí Hebreus. Você já lançou ele na tela? Pode acrescentar. Nós vamos usá-lo já nesse momento também. Aí está. Olha outra passagem interessante. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, e as coisas das coisas que não aparecem, e algumas traduções de das coisas que não existiam. E então, pela fé, a palavra de Deus, a palavra. Eu costumo dizer que os dois textos, o texto de Salmos e o texto de Hebreus, eles conotam a voz da criação, que foi a voz de Deus. Então, pela autorização ou pela ordem de Deus, as coisas vieram a existir. Existe uma exceção aqui que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas as coisas surgiram e existiram a partir da voz de Deus. Isso é muito interessante. Eu gostaria que vocês se firmassem nesses dois contextos aí. O primeiro é que todos devem temer a Deus, porque por sua voz, né, as coisas vieram a surgir, né? Salmos fala isso e Hebreus confirma o que nós acabamos de falar. Então, amigos, o que nós vamos estudar agora, ele é muito profundo, ele é a base da existência da humanidade, do universo, ele é tudo que nós precisamos para o alicerçamento da nossa fé no Criador, nosso Deus, mantenedor, autor e consumador de todas as coisas. Muito bem, partindo aí dessa movimentação que fizemos, gostei muito do Richelle aí na sua explicação, e outros, se quiserem se manifestar, pode então tomar também a palavra, nós teremos o tempo suficiente aí para atender a isso. Mas vamos seguindo então um pouquinho a ordem aqui, nós fugimos um pouquinho da ordem nessa organização aqui, mas como era a Terra antes de ser criada? Você tem isso aí na sua lição que você marcou, mas eu gostaria de que alguém pudesse também dar essa resposta aí para a gente se arrumar aqui nos nossos comentários. Como era a Terra antes de ser criada? Está baseado no livro de Gênesis, e você tem aí o capítulo 1, versículo 2. Quem quiser responder, pode fazê-lo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. Kleber, obrigado. Obrigado aí pela sua resposta. É justamente isso aí. A terra era sem forma e vazia. Quando a gente vai nas orientações de conselhos bíblicos, de comentários, a gente encontra o esclarecimento dessa expressão sem forma e vazia
como um aspecto do caos, desorganizado, algo que não havia consistência. Este era o aspecto da terra, essa era a forma da terra, isso é, assim era a terra, sem forma, né? E vazia. E isso aí é muito interessante, porque o mundo era um caos. O Kleber acabou de ler aí que o Espírito de Deus pairava sobre... Como é que foi aí, Kleber? O Espírito de Deus, como é que foi que você leu aí no final do versículo? Pode repetir para nós? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Provavelmente, em alguma Bíblia que está aberta agora, você vai encontrar sobre a face do abismo. Algumas traduções dizem isto, né? A gente tem algumas versões que dizem, mas aí está falando sobre a face das águas. Nesse contexto da face das águas, nós vamos encontrar uma desorganização também das águas. Era um turbilhão de coisas acontecendo ali, desorganizado, e que não daria condições de ser considerado mundo. Então, Deus precisava organizar isso para criar o mundo. Por isso que o tema da lição é a beleza da criação divina, né? Então, aí estamos nesse contexto aí de que a terra era sem forma e vazia. Essa primeira fala, ela nos ajuda a colocar em ordem o nosso entendimento de que a terra não foi evoluindo. Ela foi arrumada por Deus, ela foi criada por Deus, ela não foi evoluindo de uma explosão sem nexo nenhuma, e aí os átomos foram se unindo um ao outro, as moléculas tomaram formas. Não existe isso. A Bíblia é clara em dizer que a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou, de acordo com outras traduções, a face do abismo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou podemos caminhar? Algum instrutor quer contribuir com algo aí no nosso contexto? Senão eu continuo daqui. Pastor Gladson quer acrescentar alguma coisa? Não, pode continuar, irmão. Pode continuar. Então está certo. Vamos andar então, né? Muito bem. Seguindo então a ordem, nós saímos de como era a Terra. E aí vamos para o contexto seguinte. Como então foi feito para organizar isto, né? Como foi formado o universo? Como foi então feito isso aí? Nós já lemos essas passagens, mas ela é muito interessante, porque eu gostaria de rever aí. A pergunta é, como foi formado o universo? Ricardo, naquela mesma ordem, reponha para nós aí as duas passagens, por favor. Hebreus 11, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, a terra sem forma e vazia, mantenha aí esse versículo para nós, hein? A terra sem forma e vazia, agora recebe uma ordem de Deus, né? E ela então começa a ser organizada. Então, pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas, o visível veio a existir das coisas que não existiam, que não era visível, que não aparecia. Depende muito aí de um complemento da tradução da versão que se foi traduzido. Mas aí está, então, o universo foi criado mediante a palavra de Deus. E aí diz que ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Aí está, amigos, tudo passou a existir. E eu quero ler lá de Salmos também. Coloque para nós Salmos, por favor. Salmos 33, olha o que diz aí. Há uma convocação do ser humano para temer ao Senhor. Por quê?
e todos os mundos. Por quê? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, terra sem forma, agora começa a ter forma porque Deus dá a ordem. O universo foi criado sobre essa ordem de Deus. E aí vem um acréscimo, você tem aí na sua lição o acréscimo de Êxodo, dizendo que então, na sua organização, Deus fez tudo isso em 6 dias. Você tem aí em Êxodo 20, versículo 11. É possível lançar isso aí agora, Ricardo? Êxodo, dá como entrar aí agora ou não? Se puder projetar. Tá, só um minuto, que eu vou tentar aqui. Porque essa expressão é muito interessante. Aí, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Em 6 dias. Esse argumento ele é fundamental. Essa afirmação não é nem assim um argumento discutível. Essa afirmação ela é muito importante porque ela joga por terra toda a teoria evolucionista. Os pensadores evolucionistas, eles desconsideram essa fala da palavra de Deus. Mas aí está afirmando. E lá em Êxodo, como nós já falamos, está aí, Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E aí acrescenta que ao 7º descansou. Eu quero me ater neste momento, ainda com os amigos, a questão da criação nos 6 dias, confirmando que a Terra não passou por um processo de milhões de anos evoluindo para chegar à situação que é agora. Mas foi feito tudo em 6 dias. É lógico que você tem aí agora o desenvolvimento dessa criação, mas não foi evolução, foi criada única e exclusivamente por Deus. Alguma dúvida até aí, amigos? Alguém quer colocar alguma indagação, por favor? Podem falar, alguém queira? Podemos prosseguir, Ricardo? Sim. O amigo Richard quer falar. Por favor, acrescentem. Pastor, eu só queria acrescentar uma coisa assim interessante que eu descobri. Por favor. Que eu dou aula, né? Aí, às vezes em quando, eu tive que pesquisar sobre o calendário, né? A origem do calendário. E aí sobre que na Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou, né? O Senhor descansou. E aí o 7º dia da semana é o sábado. E o sábado vem de sabat, do hebraico, que significa dia de descanso. Eu achei isso muito legal, porque foi um dia que eu fui ensinar sobre calendário. Aí tive que estudar, falei, nossa, que interessante, tá vendo? Mais uma coisa que vem da Bíblia que a gente vê que aplica, está no nosso dia a dia. E aí eu achei muito legal isso. Só queria falar do sábado, né? Richard, muito obrigado. Você acrescentou aí, você deu uma luz aí ao nosso estudo. Isso é fundamental. Olha, muito interessante, gostei muito disso aí, porque realmente é isso aí que você descobriu nas suas aulas, que é embasamento bíblico, né? Com 6 dias ele concluiu e o 7º ele repousou. Acrescenta aqui que ele santificou, repousou nesse dia, e aí a palavra em original, o Shabat, quer dizer descanso. Muito bem, obrigado, Richelle, pela sua participação aí. Muito obrigado, hein? Alguém mais tem algo a acrescentar aí? Vamos caminhar então, podemos? Podemos caminhar, né? Podemos. Então vamos à frente. Muito bem. Aqui entra agora, amigos, algo que muito me chama a atenção. Quem participou do ato da criação? Quando você vai em Gênesis, no capítulo 1, você encontra aí, na expressão do versículo 1 também, e versículo 2, algo que me chama muito a atenção. E aí é dito assim, eu vou ler na íntegra aqui. Você tem aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim,
No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí a gente tem aqui algo interessante. Observe que na primeira fala, você vem dizendo assim, você vem encontrando assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas você tem o complemento lá em João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. E eu quero ler essa passagem. Eu lamento não ter tido para lançar aí na tela, mas eu leio também aqui na íntegra. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Olha aqui. Se os amigos que estão em casa puderem abrir também nessa passagem, eu vou aguardar um pouquinho. O livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Quero crer que todos já encontraram. O livro de João fica lá no Novo Testamento, tá? É o quarto na sequência dos evangelhos. Achamos? Eu vou ler então. Aí está, olha o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando que no princípio era o Verbo. Quem era esse Verbo? Aí você tem que pular um pouquinho, amigo, lá para o versículo 14. Dá para descer aí até o versículo 14? Versículo 14. Olha o que diz aí. Versículo 14. Olha o que diz aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amigos, vamos contextualizar essa questão. Lá em Gênesis, dizia: no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre o abismo. Você encontra aí a expressão da palavra Deus e a expressão da palavra Espírito. Quando você vai para João, você encontra dizendo o Verbo. E o Verbo era Deus e estava com Deus. Quando você completa o versículo lá no capítulo 1, versículo 14 de João, você encontra dizendo que esse Verbo veio na terra e morreu. E vimos a sua glória. Né? Aqui está. Vamos lá, rever essa passagem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quem foi o Verbo que veio e morreu e ressuscitou? E vimos a sua glória. Esse Verbo, ele faz menção de Jesus Cristo. E aqui esclarecemos que no princípio estava a divindade, que é a conotação da Trindade, unidas para criar o mundo. Por isso que aí está. Quem tomou parte na criação do universo? Quem participou? Você tem a resposta. No princípio criou Deus, os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre todas as águas e todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Porque em João confirma que ele estava junto, participando da criação do mundo. Se alguém tem alguma questão a esclarecer aqui, ou quer alguma indagação, ou acrescentar algo, pode abrir o microfone e fazê-lo agora.
Alguma indagação, alguma pergunta? Kleber quer acrescentar alguma coisa? Ou quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Cleiton. Eu quero acrescentar assim, Jorge. Por favor. Nós lemos lá no verso 14 agora que 1,14, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ali vem falando para nós que o Verbo se fez carne, né? Ele habitou entre nós. E tocando no assunto do unigênito do Pai, comprovando aqui essa veracidade de quem é que se fez carne, nós temos João 3,16 que ajuda nesse cumprimento. Sim. João 3,16 ele vai dizer para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí aqui, mais uma vez, vem citando a questão de ser o Filho de Deus, o unigênito. Então, complementando aí o verso 14, e retrocedendo mais um pouquinho, nós chegamos o Verbo, né? Sim. Que está lá no princípio de todas as coisas. Muito obrigado, Cleiton. E você indo em Mateus, vamos dar uma lidazinha lá em Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Nós vamos encontrar aqui, citando a Trindade, a divindade, com a existência dos três participantes da criação do mundo. Quem foram? Mateus 28, versículo 19. Olha o que diz aí. Vou dar um tempinho, se alguém quiser acompanhar. Mateus 28, 19. Você deve ter visto isso durante a semana que você estudou, mas nós estamos apenas revisando e eu não posso perder essa oportunidade. E aí diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Refere-se exclusivamente a Deus, e do Filho, a Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Aí está também a confirmação da existência da Trindade no cuidado do mundo. E aí, essa Trindade a gente chama de divindade, a composição do Deus eterno. E aí, irmãos, é pela fé no que está escrito aqui que a gente caminha nessa certeza de que o mundo foi criado por Deus, pela divindade, pela Trindade, para dar sustentabilidade à existência do homem. Vamos entrar agora, amigos, no processo diário da criação. Esse processo ele é muito lindo também. Vamos entender algumas coisas interessantes. Eu quero que vocês agora fixem suas Bíblias no capítulo 1 de Gênesis. Vamos voltar a Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. Vamos então. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta em Gênesis. E eu gostaria muito que você também abrisse a sua. Vamos lá, para o primeiro dia. O que aconteceu no primeiro dia? Vamos ver o que aconteceu no primeiro dia? Vamos lá. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 3 até o 5. Eu vou ler aqui e você acompanha aí. Diz aí. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Foi tarde e manhã do primeiro dia. Sempre que passamos por esse estudo, eu me deparo com essa expressão. E disse Deus: haja luz e houve luz, no primeiro dia. Mas eu quero dar um pulinho com os senhores. Na sua própria lição, você vai encontrar aí que lá no quarto dia é dito que Deus criou os astros, o sol e a lua. Nós entendemos, pela orientação acadêmica, que a luz ela emana do sol.
não é isso? Eles ensinam, né, que o sol que produz a luz que dá a condição do mundo existir. Mas olha o que a gente encontra aqui em Gênesis agora, dizendo lá que no primeiro dia Deus criou a luz e os astros, as estrelas, o sol e a lua, como conhecemos, só veio existir no quarto dia. Como pode ser isso? Que luz era esta? Eu preciso de uma explicação aí. Alguém pode me ajudar? Que luz era essa? Bom, Jorge, Sim, no caso, essa luz que fala ali, né, era a glória de Deus, né? Então, quando Deus falou, haja luz, ele trouxe a glória dele para a terra. Não é a luz que nós conhecemos hoje, né? Essa do sol, ok? muito bem, pastor. Então, entendemos que a luz verdadeira que sustenta o mundo não é a luz do sol, é a luz de Deus. E aí eu fui analisar uns pontinhos aqui, amigos que estão nos acompanhando, e encontrei uma indagação. O que é a luz? E aí essas pessoas que trabalham nessas pesquisas informaram o seguinte, que a luz é a forma visível da energia. E a energia que dá subsistência à vida humana é de Deus. Só Ele pode dar. Então, antes de criar qualquer coisa, Deus doou a sua energia para a existência do mundo. Vocês viram isso aí na sua lição? Então, no primeiro dia, você encontra a luz que Deus deu para separar dia e noite. Algumas traduções dizem assim, separar a luz das trevas. Ele desfez a fusão que existia. As trevas estavam fundidas com a luz, mas como não havia a glória de Deus, não se era percebível. E aí Deus, então, faz a separação quando ele põe, então, luz no mundo e essa luz emana dele. Então, não era a luz que aprendemos como sendo emanada do sol, mas essa luz era a glória, a manifestação da glória de Deus para dar condição de sustentabilidade a este mundo que ele estava criando. Muito bem, vamos para o segundo dia. Então, no primeiro dia, entendemos aí, pela Bíblia, que Deus criou a luz, não é isso? Fez a luz e separou dia e noite. Podemos caminhar para o segundo dia. O que diz aí no segundo dia? Vamos para o versículo 6 e 8. Versículo 6 e 8 diz assim. Versículo 6 e 8 diz: haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus e foi tarde e manhã do segundo dia. E aí você tem também a separação, né? Criou o firmamento e separou as águas. Criou o firmamento e separou as águas. E viu Deus que tudo era muito bom, né? Essa separação aí, irmãos, ela é interessante. O firmamento aí, falado, conota a atmosfera. Deus, então, organizou a atmosfera. E essas águas que se fala aí, vapores de água que fluía por cima do firmamento. Então, Deus organizou tudo isso. Por isso que ele, então, no segundo dia, criou o firmamento, organizou a atmosfera e separou as águas, que deveriam ficar nos seus devidos lugares, acima das nuvens, os vapores, a criação das chuvas, e depois a água que correria nos rios e nos mares, que ele iria estabelecer posteriormente. Alguma dúvida nessa questão aí? Então, vamos andar, né? Vamos caminhar. Terceiro dia, no verso 9 do mesmo capítulo diz, e eu vou ler então aqui na íntegra,
Verso 9 diz: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era muito bom, né? E aí você tem aí a separação da terra e dos mares e criou, né? No terceiro dia aí, a vegetação. Você tem no versículo 11 e 12. Disse Deus, produz a terra erva, e dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas, dando semente conforme a sua espécie. Árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era tudo muito bom. Terceiro dia, não é isso? Separou a terra dos mares. Quando nós lemos essa expressão, como foi essa separação? Alguns estudiosos, eles dão explicação sobre essa formação, que aparentemente seria tipo um lodo, um pântano, aquele lamaçal, e Deus fez a separação, firmando a terra seca e separando a água e dando, então, condições de habitação na terra. E aí ele orienta, então, ele ordena, então, que surjam os vegetais. Podemos ir para a quarto dia. E aí nós já comentamos, né, que Deus formou os astros, as estrelas, o sol, né, o sol, a lua e as estrelas, formou no quarto dia. Você não vai encontrar a expressão sol e lua na Bíblia nesse primeiro momento aqui, no livro de Gênesis. Quando nós vamos aos autores dos livros da Bíblia, nós encontramos que Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Moisés escreve o livro de Gênesis depois da sua saída do Egito. Lá no hebraico original, quando você lê a expressão que daria o nome sol e lua, ela conota a expressão de um Deus que era adorado pelo povo daquela região e pelos egípcios também. E Moisés não é orientado por Deus a colocar essa primeira expressão para não fazer apologia à adoração a esses astros. Por isso que você encontra em algumas expressões luminares e em outras luzeiros. Mas já numa forma traduzida para a nossa língua, você encontra essa tradução já direta aí no que nós estamos estudando, como o sol, lua e as estrelas. Mas você encontra lá em Gênesis a expressão luzeiro e a expressão ou luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O contexto era não fazer apologia, não dar apoio aos astros que esses povos adoravam. E aí entraria uma conotação de idolatria. Por isso que na sua expressão inicial, Moisés usa os grandes luzeiros, os dois luzeiros, o maior para o dia e o menor para a noite. Vamos então para o quinto dia. Vamos lá. Vamos aí para Gênesis também 1, capítulo 1, versículo 20 a 23. Como é que nós estamos aí? Vamos ver. 20 diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil da alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Né? Ele viu que essa criação era muito boa. No versículo 22 e 23 diz: E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem nos céus.
e foi tarde de manhã o quinto dia. Alguma dúvida nessa parte? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Podem levantar a mão, pode abrir aí seu microfone. Ficou bem clara essa parte aí do quinto dia, que Deus criou os peixes, animais marinhos e as aves dos céus. Há uma tradução que diz os animais alados, os voadores. Então, vamos para o sexto dia. O sexto dia, você tem aí em Gênesis 1, versículo 24, 26 até o 31. Vamos ler dessa forma como está aqui. Versículo 24 de Gênesis 1. Olha como é que estamos. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Que alma viventes eram essas? E aí você tem o primeiro esclarecimento, o gado, né, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim se foi. E fez Deus as bestas feras. Essas bestas feras, falando aqui, irmãos, são os grandes animais, que alguns deles não existem mais da forma como foram criadas por Deus, né? Mas aqui você tem a expressão das bestas feras da terra, conforme a sua espécie. O gado, conforme a sua espécie. Todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Esse é o verso 26. No verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quem está ligando? E aí, irmãos, a gente tem, então, o sexto dia, a criação dos animais e a criação do ser humano. Qual a diferença aqui, irmãos? A diferença é que, para os animais irracionais, Deus deu a ordem, produza, né, a terra seres viventes e segundo a sua espécie. Esses seres viventes eram os gados, os répteis, as bestas feras e etc. Mas no verso 25 em diante, no verso 26 em diante, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, então, você tem Deus falando que o homem foi feito pela mão dele, né? Criado conforme a orientação, né? Muito bem. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos para o sétimo dia. E no sétimo dia, capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 a 3. Capítulo 2, versículo 1 a 3, diz, descansou Deus e abençoou e santificou o dia de sábado. Verso 1 diz, e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3, ele diz, e abençoou esse dia, porque nele descansou de toda a sua obra, e como Deus criara e fizera. Muito bem, nós temos ainda 3 perguntas, e nós queremos encerrar com essas 3 perguntas. Diz assim, como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, versículo 26, 27, vem falando da criação, né? Em Gênesis 2, no capítulo 7, no versículo 7 de Gênesis 2, você tem a expressão como Deus criou o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui nós temos a junção do fôlego de vida que Deus deu e o pó da terra. E o homem passa a ser alma vivente, depois que Deus o modela e cede a ele o fôlego dele. Como se deu a criação. Então, aqui está, o homem foi criado do pó.
do pó da terra. E a mulher foi criada conforme a orientação da costela de Adão. E aí Deus coroa, então, a sua criação com a criação do homem, a formação do mundo com a criação do homem. E aí Deus dá a esse casal, ele dá um presente. Que presente? E aí vamos ver que presente é dado. Então vamos lá para Gênesis 2, versículo 8 e versículo 15. O que foi que Deus deu para esse casal? O que eles receberam de presente de Deus? Vamos lá. Versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus faz a terra, organiza toda ela, cria o homem, mas planta um jardim no Oriente, do lado ali do Oriente, da banda do Oriente, e coloca o homem e a mulher ali nesse jardim, né? Então o homem recebe. No versículo 15 diz assim, versículo 15 do capítulo 2: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então Deus coloca ali o homem no Éden para cuidar do jardim e lavrar. Isso foi o presente que o homem recebeu de Deus no final da criação aí. E aí nós vamos para a última pergunta. A última pergunta diz: sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Sobre que condição? Então vamos aí para ver quais são as condições. Versículo 15 a 17 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A condição para a vida eterna era não desobedecer a Deus. E essa desobediência, essa ordem de Deus com relação à árvore da vida, representar a árvore do conhecimento do bem e do mal, representava os mandamentos de Deus. E quando o homem desobedeceu o mandamento de Deus, ele perdeu, então, a condição de vida eterna. E isso seria resgatado depois pela morte de Jesus na cruz, para devolver ao homem a possibilidade, a autonomia da vida eterna, depois que o pecado for exterminado. Então, a condição aqui era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência a Deus acarretaria em duas coisas interessantes. A primeira, deixar o jardim e aí ficar sujeito à morte. Concluímos esta revisão. Os amigos e irmãos já tinham estudado este assunto. Acrescentamos algumas informações que são bases para confirmar o que estudamos. Mas existe aqui uma recapitulação, que está aí no final da sua lição também. Essa recapitulação ela é interessante. Ela diz: hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada por Deus, era sem forma e vazia. E Deus falou e a terra foi feita. E os céus e a terra foram criados por ordem de Deus, em 6 dias. Estavam presentes na criação o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que é Jesus também, está aqui incluído, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela do homem, de Adão. O homem criado do pó da terra, Deus sopra nele o fôlego de vida. Então, o fôlego que nós temos foi uma doação de Deus para que nos tornássemos alma vivente. E deixaram, então, o jardim do Éden, né? Adão e Eva, tornaram-se sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Amigos, foi uma alegria estudarmos juntos. E eu espero que tenhamos oportunidade de continuarmos nesta caminhada, aprendendo mais do plano de Deus. Que Deus abençoe a todos. Uma alegria muito grande termos tido essa oportunidade de passarmos juntos esses minutos. O tempo é nosso inimigo, porque o assunto ele é muito bom. E eu quero agradecer a paciência e a participação de todos. E quero, nesse momento, fazer uma oração para concluirmos, então, essa revisão que a gente fez desse tema, a beleza
da criação divina. Vamos orar, então? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome porque o Senhor é bondoso para conosco e deixou informações que alicerçam a nossa origem, confirmando que tudo veio das suas mãos, inclusive nós, como seus filhos, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Este assunto é interessante, porque este assunto, ele lança por terra os planos do inimigo de tirar do Senhor a autonomia e o cuidado da criação. Nós te agradecemos, porque tem dado a nós a condição de sabermos aquilo que o Senhor fez, para entendermos aquilo que o Senhor quer fazer por cada um de nós, que é nos recuperarmos para vivermos eternamente. Abençoe cada participante desse estudo, que eles tenham um ânimo, mediante a ação do Espírito Santo, para continuar esta caminhada e assim juntos aguardarmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos a eternidade com Ele. Pedimos uma bênção a cada um, uma bênção às suas famílias e o perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém.